poder estar reunido novamente, apesar da forma virtual, com os irmãos, para que a gente possa começar mais um EBD, né? Eu espero que você e sua família possam estar bem, sem nenhum problema de saúde, conseguindo passar por essa quarentena, sabendo que Deus está no controle de tudo. Mas antes da gente começar a nossa lição, eu gostaria de orar com os irmãos e para que a gente possa começar o nosso estudo. Então, oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão que nesse momento está participando da aula. Que o seu Espírito Santo possa estar visitando cada um desses irmãos, ó Pai. E que nessa manhã o Senhor possa falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja, ó Pai. Que não seja pela minha vontade, que não seja pela vontade de ninguém, mas seja feita a Tua vontade na nossa vida, ó Pai. Se tem alguma coisa que a gente precisa mudar dentro da nossa vida, que o Senhor nesse momento sobre que o Senhor nesse momento possa falar aos nossos corações e modificar o que for necessário, ó Pai. É essa oração que eu te faço e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Bem, irmãos, na lição que a gente está hoje é a lição 10 e o tema da nossa lição é Maria, Mãe de Jesus. E essa lição ela tem um subtítulo que é Uma espada atravessou a sua alma. O nosso texto base ele se encontra em João, capítulo 19, no do versículo 25 ao 27. Mas eu gostaria de destacar o versículo 26, que é o nosso versículo-chave, que diz assim: Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. O objetivo da gente estudar essa lição é que a gente seja capaz de compreender o cuidado de Jesus sobre a vida de suas servas. Ou melhor dizendo, o cuidado que Jesus, aplicando nos dias de hoje, o cuidado de Jesus sobre a vida daqueles que se entregam por completo, entregam sua vida por completo ao controle de Deus. Irmãos, quando a gente fala de Maria, a gente precisa entender que Maria é um personagem muito importante nos evangelhos, pois como podemos ver, Maria ela foi a mulher escolhida para ser mãe do Messias. O interessante é que nos poucos versículos que contam a história de Maria, que falam quem foi Maria ou o que Maria estava fazendo, ou ainda que fala de Jesus, aonde Maria se fazia presente no momento, vemos o amor que Maria possuía pelo Senhor. E através desses versículos a gente pode aprender com Maria o que Deus faz por intermédio dos seus servos que se rendem em suas mãos. Ou seja, aplicando no nosso dia de hoje, a gente precisa aprender com Maria que quando a gente se entrega por completo a Jesus, Ele pode fazer através da nossa vida, Ele pode fazer da nossa vida um instrumento vivo em suas mãos. No primeiro tópico da nossa lição, a gente vai falar de Maria, serva. E aí eu vou trazer à memória dos irmãos o que está lá em Lucas, no capítulo 1, que é a história de quando Maria, ainda jovem, prestes a se casar, recebeu a visita do anjo. E de uma forma repentina, o anjo Gabriel apareceu aonde Maria estava e a saudou. No versículo 28 vai dizer: Salve agraciada, o Senhor está com você. E aqui é importante a gente lembrar que nesse momento da visita do anjo, Maria ela estava recebendo a graça do Senhor, pois teria um filho sem auxílio de qualquer homem, pois o Espírito Santo a envolveria, e assim nasceria o Filho de Deus.
Desta forma, se cumpriria o que estava escrito em Isaías 7,14, que na minha versão vai dizer: Por isso o Senhor mesmo dará a vocês o sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Eu fico imaginando, irmãos, o que deve ter passado pela cabeça de Maria nesse momento. Quantas perguntas Maria deve ter pensado, quantas situações Maria deve ter imaginado. E aí eu lembro que o nosso Deus, ele é perfeito. Deus já sabia tudo que iria pairar sobre ah, os pensamentos de Maria, todas as perguntas que seriam feitas por ela, todas as indagações. E através do anjo, Deus disse o seguinte a Maria no versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 7º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Irmãos, Maria, em todo momento, como serva de Deus, apesar de todas as dúvidas, apesar de todas as indagações, colocou-se à disposição de Deus para que ele pudesse agir através da sua vida. Maria, ela se colocou na mão de Deus para que Deus pudesse fazer da vida dela um instrumento vivo. E aqui é o primeiro passo que a gente deve entender com Maria. Devemos ser servo, nos colocar à disposição do Senhor. Irmãos, com base nesses pequenos comentários que nós fizemos sobre o tópico 1, o autor ele traz um desafio para nós. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas será que nós nos entregamos a essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando as circunstâncias não se mostram de forma alguma favorável? Será que temos confiado inteiramente ao Senhor e nos rendidos ao seu querer? Será que nesse momento de pandemia a gente tem cumprido o que Deus deseja para a nossa vida? Então, eu gostaria que você nesse momento estivesse pensando nesse desafio e que você possa ser sincero com você. No tópico 2, o autor traz o seguinte título: Maria, mãe dedicada. A Bíblia não traz relatos detalhados sobre a infância, adolescência e juventude de Jesus. Mas dentre as poucas histórias, vemos que Maria e José, eles foram fiéis nos ensinamentos bíblicos e na criação segundo os propósitos de Deus para a vida de Jesus. E para a gente ter uma ideia de como Maria ela foi uma mãe dedicada, nós podemos ver que em Lucas 2, no versículo 21 ao 38, conta que Jesus ele foi circuncidado e apresentado no templo no 8º dia de sua vida. E foi durante a apresentação no templo que Maria ouviu a profecia que se cumpriria em sua vida por ser a mãe do Messias. E essa profecia ela se encontra em Lucas 2, versículo 35, que diz assim: Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma.
E Maria ela só vai entender essa profecia durante a crucificação de Jesus. E para a gente poder ainda entender que Maria era uma mãe dedicada, dentre as poucas histórias de vida de Jesus durante esse período com seus pais, vemos que depois de 12 anos do seu nascimento, Jesus foi com seus pais para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E após todas as celebrações, enquanto José e Maria voltavam para casa, eles notaram que tinha esquecido Jesus em Jerusalém. E ao retornaram, acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E vemos no final de todo o capítulo que a Bíblia ressalta que Maria, sua mãe, guardava todas essas coisas no coração. E é importante ainda a gente destacar um comentário de Houston, eu não sei como se pronuncia, mas eu acredito que seja por aí, que consta na nossa revista, né? Esse comentário ele vai dizer mais ou menos assim: essa é a última notícia que nós temos de José. Daqui em diante, Jesus é o filho de Maria. Podemos presumir que José tenha morrido em algum momento depois dos 12 anos de Jesus. Jesus, ele era o carpinteiro, como se encontra em Marcos 6, versículo 3. Sobre ele estava a responsabilidade como filho mais velho de cuidar de sua mãe e de seus irmãos e irmãs. Parece que ele fez isso até os 30 anos. A essa altura, quase todos os outros filhos já estariam em condições de compartilhar o fardo de cuidar de sua mãe enviuvada. Irmãos, é importante a gente entender essa dedicação que Maria. A Bíblia vai trazer Maria como mãe dedicada. E nessa manhã eu quero que os irmãos possam pensar com base nesse capítulo que nós somos filhos, pais, mães, avós, avós, tios e tias e temos que ser dedicados. Dedicados no sentido de cumprir o propósito de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor. Essa é a nossa responsabilidade hoje. E assim eu te pergunto, você tem cuidado do seu lar? Você tem se preocupado tem se preocupado em cuidar da vida espiritual sua e de sua família? Isso é muito importante, irmãos, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo. Então eu gostaria que você pensasse nisso nessa manhã. Bem, irmãos, a gente assim caminha para o tópico 3 da nossa lição, que vai falar de Maria e o ministério de Jesus. A gente pode ver que os textos bíblicos que temos sobre Maria durante o ministério de Jesus são, são registrados em dois momentos. O primeiro é o que se encontra em João, capítulo 2, do versículo 1 a 12. E nesse capítulo, nessa passagem, a gente vê que Jesus e Maria eles estavam em uma festa em Caná da Galileia e ali Jesus opera um milagre. Jesus transforma água em vinho. Nessa passagem, nós vemos que Maria, Jesus e os discípulos, eles estavam presentes numa festa de casamento. E só para a gente lembrar rapidamente, o vinho acabou, né? E sem a festa ter chegado ao fim. E nisso, Maria, ela já organiza tudo, foi até Jesus informando o que estava acontecendo
e ela conhecia o seu filho e sabia o que ele poderia fazer naquele momento. Por isso, ela não foi somente a Jesus, ela também convocou todos a obedecer Jesus. Por fim, a gente vê que a realização do primeiro sinal maravilhoso que o Salvador fez, o que era somente água, se tornou em um excelente vinho. Mas trazendo isso para o nosso ministério nos dias de hoje, e aí eu quero aproveitar o desafio que o autor traz na revista e quero fazer a você nessa manhã. Ele diz assim: essa foi uma situação muito particular e peculiar. Contudo, Maria levou o problema até Jesus e ele, de um jeito improvável, resolveu. E nós? Temos cultivado relacionamentos com o Senhor que nos leva a confiar nele, a ponto de entregarmos qualquer situação em suas mãos, para que no final possamos ver os milagres maravilhosos. Irmãos, nós temos confiado no Senhor para resolver os nossos problemas. Nós sabemos que tem situações que só Deus pode intervir, mas para isso nós precisamos confiar e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Pense nisso. Ainda falando de Maria e o ministério de Jesus, é importante a gente destacar a família de Jesus. Tem uma passagem que se encontra em Marcos, capítulo 3, do versículo 31 ao 35, diz assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram-no chamar. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à sua procura. Então ele respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelo que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. E aí eu gostaria de que você pensasse numa fala em que o autor traz, que diz que nesse momento Jesus ele está mostrando tanto para mim quanto para você e para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento que os laços espirituais eles são maiores do que os laços carnais. E com base nessa afirmação do autor, ele faz um desafio para nós hoje, que é: valorize e ame os irmãos em Cristo. Esse laço permanecerá eternamente. E eu gostaria de aumentar esse desafio. Procure um irmão hoje. Assim que acabar a nossa EBD e começar antes de começar o nosso culto, mande uma mensagem, ligue para um irmão, pergunte como ele está, ore com ele, ou mande uma mensagem perguntando se está tudo bem, como que vai a família, se eles estão precisando de alguma coisa. Se preocupe com o corpo de Cristo. Se preocupe com aqueles que estão ao seu redor. Não deixe, meus irmãos, que qualquer situação que estejamos passando hoje venha ser maior do que o desejo de Deus para a sua vida. Não deixe ser maior do que a gratidão de fazer parte do corpo de Cristo e como estar em comunhão. Não se esqueça como é.
A gente pode estar à distância, mas a comunhão entre os irmãos ela permanece. E essa comunhão ela pode ser desenvolvida de várias formas. E uma dessas formas é valorize e ame, se importe com seu irmão. Amém? Bem, irmãos, e assim a gente caminha para o quarto ponto da nossa lição, que vai dizer Maria junto à cruz. E eu convido você a ler o texto bíblico que se encontra em João, capítulo 19, versículo 25 ao 27, que diz assim, a minha versão, ela está assim, versículo 25, perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ela amava, disse a sua mãe, aí está seu filho, e ao discípulo, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Nesse momento, após a gente falar sobre o ministério de Jesus, a gente encontra Maria perto da cruz de seu filho. Eu fico imaginando como que deve ter sido para Maria vivenciar e ainda mais nesse momento recordando a profecia realizada por Simeão. Uma espada estava transpassando a sua alma. Eu imagino como que deve ter sido a dor de Maria nesse momento, de presenciar a morte injusta de Jesus, do seu filho, e aquele que foi concebido sobre a, a promessa de redenção e libertação do seu povo. Como que deve ter doído para Maria tudo aquilo que estava acontecendo. Mas em meio a essa dor, a esse sofrimento que, se, que pairava sobre aquele momento da crucificação de Jesus, a gente vê algo interessante acontecendo. É o cuidado que Jesus ele teve com Maria. Jesus ele prestes a morrer, levando sobre si todo o pecado, todas as dores. Ele viu sua mãe junto ao discípulo que ele amava. Em um momento de grande esforço, falou para ela, Maria, mulher, eis aí o seu filho. E ao discípulo ele falou, eis aí a sua mãe. O cuidado de Jesus sobressaiu a sua própria dor para amparar a dor da sua mãe nesse momento. E aproveitando, mais um desafio trago pelo autor da lição, em que diz assim, Maria era uma serva fiel, que não foi esquecida pelo seu Senhor no momento mais difícil da sua vida. Momento esse que ela passou por ser obediente à vontade de Deus. Você e eu, meu irmão, devemos crer que a promessa da companhia de Jesus ela é real, verdadeira, resplandecente no dia mais escuro da nossa vida. Você crê que não existe dor que Jesus possa sarar? Se você tem passado por alguma dor que você não tem suportado, entregue, meu irmão, nesse momento nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que tem poder para curar. Ele é o único que tem poder para transformar vidas, libertar as amarras que nos aprisionam. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de cuidado. Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Amém? Bem, irmãos, para a gente concluir a nossa lição de hoje, o autor, ele diz assim,
A última referência a Maria está em Atos, capítulo 1, versículo 14. Ela estava com os discípulos e seus outros filhos, perseverando em oração. Maria continuou servindo ao Senhor. A vida dela ilustra um versículo que se encontra em 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Irmãos, que essa lição possa ter falado ao seu coração igual falou ao meu.